Ei, é você mesmo que vai ouvir esta palavra, que vai ouvir esta mensagem, que vai ouvir a voz de Deus falando ao teu coração, que vai ouvir algo da parte do Senhor. Quero dizer que Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem o melhor para te oferecer. Talvez aquilo que você tem buscado no mundo, talvez aquilo que você tem corrido atrás, não é o melhor do que aquilo que Deus Ele tem para te oferecer. Aquilo que Deus Ele tem para te oferecer é muito melhor. Por isso eu tenho uma palavra de fé ao seu coração, da parte do Senhor. Que você venha meditar, que você venha analisar, que você venha entender, compreender que necessita do Senhor, que precisa do Senhor, assim como eu preciso, assim como eu necessito do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Quero trazer uma palavra da parte do Senhor que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1 e o versículo 8, onde eu estudando estava, e o Senhor me trouxe ao meu coração o seguinte tema, dentro deste texto, dentro deste assunto, ou seja, o tema é em Querite ou em Sarepta, aprendendo com as provisões de Deus. Em Querite ou em Sarepta, aprendendo com as provisões de Deus. O capítulo 17, o título vai nos dizer o seguinte: Elias prediz contra Acabe, ou seja, Elias profetiza contra Acabe e é sustentado pelos corvos. O versículo 8, o tema diz: a viúva de Sarepta, ou seja, o tema é em Querite ou em Sarepta, aprendendo com as provisões de Deus. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Elias, ele aprendeu de Deus, ele aprendeu diante de Deus que em meio à dificuldade, que em meio à aflição, que em meio à angústia, que em meio à perseguição, à aflição, à tentação, em meio à adversidade que nós enfrentamos em nosso dia a dia, em nossa vida, todas essas coisas que nós enfrentamos, que nós sofremos, é para nós aprender, é para nós compreender, é para nós entender que em meio a tudo isso, mesmo assim nós temos um Deus que vela pela nossa vida, que vela pela nossa alma, que cuida de nós, que não nos abandona, que está sempre ao nosso lado, que está sempre ao nosso favor. Em meio àquilo que nós passamos, bom ou ruim, Deus se faz presente. Deus se faz presente. E o nome Elias, ele significa o Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Deus. Ou seja, esse nome Elias, ele fala das convicções inabaláveis que destacou este profeta. Elias, ele foi profeta do reino do norte, nos reinados de Acabe e do seu filho Acasias. E no capítulo 17, o versículo 1, onde vai nos falar o seguinte: Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Essas são as palavras de Elias. E nós iremos observar que quando Elias ele chega a dizer que nem orvalho nem chuva haverá, nós podemos entender que Elias
nas qualidades de mensageiro de Deus, ele pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Ou seja, em que Deus ia reter a chuva durante 3 anos e meio. E esse juízo humilhava a Baal. Mas por que, querido, que este juízo ele humilhava a Baal? Por que que ele humilhava a Baal? Era porque os seus adoradores, os adoradores de Baal, aqueles que o seguiam, aqueles que o adoravam, acreditavam que Baal, ele era responsável pela chuva, controlava a chuva e era responsável pela abundância nas colheitas. Mas o Novo Testamento, ele vai nos afirmar, ele vai nos declarar que tudo isso aconteceu. Essa seca em Israel resultou das ferventes orações de Elias. Tiago 5:17 nos afirma isso, que tudo isso aconteceu por causa da oração, da intercessão do profeta Elias. Então, queridos, temos que entender que Deus, ele quer o melhor para mim, ele quer o melhor para você. Deus, ele não quer que vivamos em meio ao pecado, vivendo naquilo que não agrada a Ele. Mas nós temos que entender que estamos no mundo, vivemos no mundo, em meio ao pecado, em meio àquilo que não agrada a Deus. Mas o importante não é isso, o importante é você não se contaminar com aquilo que está presente em meio à sociedade que você vive, em meio ao mundo que você está vivendo, porque Deus preparou algo para você melhor no céu. Ele preparou algo melhor para você no céu. O versículo 2 nos diz o seguinte: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Que está diante do Jordão. Versículo 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. O versículo 7 nos diz o seguinte: e sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Querido, do versículo 1 ao versículo 7 é uma história onde nós podemos entender que vai ter vários detalhes. Vai ter obediência, vai ter cumprimento de algo prometido. Ou seja, quando Deus ele manda Elias sair daquele lugar que ele estava e ir a Querite, era porque Deus ele queria tratar com Elias, era porque Deus ele queria sustentar Elias, era porque Deus ele queria alimentar Elias, porque ele sabia que ali iria acontecer alguma coisa. Então Deus ele dá uma ordem a Elias: olha, vai a Querite, habite ali, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Ou seja, Deus manda, dá uma ordem, Elias obedece. E Deus diz: e eu vou te sustentar através dos corvos. Ou seja, tudo aquilo que Deus falou aconteceu. Deus ele sustentou Elias através dos corvos. Toda manhã os corvos lhe traziam pão e carne. À noite os corvos lhe traziam pão e carne, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, querido, vai ter momento que aquilo que você está vivendo diante de Deus
uma vida tão boa, momentos tão bons. Mas eu quero que você entenda que vai acontecer adversidade na sua vida. Vai acontecer certas coisas que você vai dizer: Senhor, será se o Senhor me abandonou? Senhor, será se o Senhor se esqueceu de mim? Não. Entenda, possa ser provação da parte do Senhor para tentar te fortalecer ou te amadurecer diante dele. Você tem que entender. E o versículo 7 vai nos dizer que passados os dias o ribeiro se secou. Ou seja, Elias não tinha mais onde beber água. Elias não tinha mais onde beber água. E quando o ribeiro se secou, Deus dirigiu a Elias a ir a uma terra pagã, habitada por adoradores de Baal. E ali Deus o sustentou através de uma viúva pobre. Tal experiência reforçou ainda mais a confiança que Elias tinha na providência divina. Ou seja, no versículo 7, o versículo 7 acaba em Querite. Aí nós passamos para Sarepta, ou seja, o tema é em Querite ou em Sarepta, aprendendo com as provisões de Deus. Agora nós vemos para Sarepta, onde Deus ele envia Elias. Aí ele chega a dizer: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu tenho ordenado a uma mulher viúva que ali te sustente. Elias obedeceu mais uma vez a palavra de Deus. Elias obedeceu mais uma vez ao Senhor. E então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: trazei-me, peço-te um pouco de água para que eu beba. E enquanto ela ia buscar a sua água, ele a chamou novamente e disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão, para que eu coma. Aleluia. E a mulher disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê aqui, apanhei 2 cavacos para preparar para mim e para o meu filho, para que assim comamos e morramos. É no pouco que você tem que Deus faz o muito. Não, você não entendeu. É no pouco que você tem que Deus faz o milagre. É no pouco que você tem que Deus ele multiplica. Deus ele só vai multiplicar algo em tua vida com aquilo que você tiver. Se você tem desse tamanho, ele multiplica. Se a sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer aquele monte. Você pode dar ordem àquele monte e ele obedecer. Então é no pouco que você tem que Deus multiplica. Lembra da viúva, da pobre viúva. Ela tinha apenas um pouco de azeite, mas foi com um pouco de azeite que ela tinha, que ela pagou as suas contas, pagou tudo que tinha, tudo que estava devendo ela pagou. E ela viveu do resto. Não, você não entendeu. Viveu do resto. É Deus. Então o pouco que você tem que Deus ele vai multiplicar e vai te dar a vitória. E ali Elias disse, falou, ordenou aquela mulher:
não temas, fazei conforme a tua palavra, porém, fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia. Não chovia. Elias deu ordem, 3 anos e meio. Não chovia. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E fez conforme a palavra de Elias. E a Bíblia nos diz o seguinte, versículo 15: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus se cumprindo através do profeta Elias. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir, ela vai se concretizar em tua vida. Em tua vida. Aí. Sabe o que é isso, querido? Deus, Ele estava atento às necessidades e aflições de uma pobre viúva. Ele enviou o profeta Elias para fortalecer a fé dela e trazer bênçãos materiais no momento em que ela julgava que tudo estava perdido. Que tudo estava perdido. A fé que a viúva tinha em Deus e na sua palavra, através do profeta Elias, levou ela a permutar o certo pelo incerto, o visível pelo invisível. A viúva crente recebeu do profeta de Deus não somente uma bênção material, mas também uma bênção espiritual. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Aí o que não era para acontecer, aconteceu. O filho desta viúva, ela veio a adoecer, e a sua doença se agravou muito, até que não lhe restou nenhum fôlego de vida. Nenhum fôlego de vida. Primeiro tinha acontecido um milagre, Deus multiplicando o alimento. Aí depois acontece uma coisa inesperada. O seu filho chega a adoecer e a morrer. Aí a viúva, ela chega a dizer: que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Tu viestes a mim para trazeres a minha memória a iniquidade e matares meu filho? E Elias disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e levou ao quarto acima, aonde ele mesmo habitava, e clamou ao Senhor e fez ali suas petições. E o Senhor disse ao Senhor: Senhor, também até esta viúva com quem eu moro afligiste-lhe, matando-lhe seu filho. E ele rogou ao Senhor para que o Senhor revivesse aquele menino. Senhor, eu rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu, obedeceu. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino voltou a entrar nele, e ele reviveu. Ei, querido, vai ter situação na tua vida que o milagre ele vai acontecer, mas no decorrer do teu milagre, quando o teu milagre vier, atrás do teu milagre vai vir adversidade, vai vir dificuldade, vai vir aflição. Por isso, acredite, o teu milagre vai chegar, mas vai chegar dificuldade, aflições, para que você entenda que Deus ele está presente na tua vida nos momentos bons e nos momentos ruins. Entenda, Deus ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Que Deus em Cristo nos abençoe e que esta palavra você possa meditar e que Deus venha te usar
poderosamente nesta terra.